Capítulo 97. Éden. A Torre dos Cavaleiros Parte 1. Embora houvesse inúmeros cadetes que optaram por fazer o exame de avaliação imediatamente após se formarem na academia, o número deles aprovados pela primeira vez e depois se tornando um cavaleiro era bastante baixo. Isso porque a maioria desses recém-formados simplesmente não tinha habilidade em comparação com os chamados repetidos, que às vezes eram chamados de enésimos candidatos, e eram eliminados durante as preliminares. Assim, depois de se formarem em suas respectivas escolas e na academia, muitos cadetes receberam educação privada adicional ou treinaram sozinhos enquanto se candidatavam continuamente ao exame pelo período entre 1 a 4 anos. Além desse ponto, entendeu-se tacitamente que o requerente não conseguiu passar e teve que desistir dali. E aqueles que conseguissem alcançar alguma forma de iluminação ou mesmo despertaram um traço. Embora a possibilidade disso fosse extremamente baixa, passariam o exame com uma boa nota e entrariam em uma famosa ordem de cavaleiros como a Alvorada, Corvogorio, etc. etc. Mas se não, então eles teriam que desistir de ser um cavaleiro, ou estar satisfeito com uma vida como um cavaleiro de nível baixo, cavaleiro de nível médio-baixo em uma pequena ordem baseada em algumas cidades rurais do sertão. Com esse pano de fundo em mente, os grupos aqui presentes no local do exame foram separados de acordo com a idade dos participantes, como a política ditava. 1/3 dos candidatos eram cadetes recém-saídos da cerimônia de formatura da academia, mas o restante eram os candidatos que podiam entender as dificuldades e a solidão uns dos outros. Mas para Kim Sai-jin, que era uma existência que não se encaixava em nenhuma das categorias, tudo o que ele podia fazer era sentar-se sozinho e espionar as conversas de outras pessoas. Inicialmente, os cadetes repreenderam e zombaram de Jin Se-han Kim Sai-jin como uma pessoa que nem sequer foi à academia, mas dependia apenas de seu traço para passar na preliminar. Mas logo parou de se importar com ele e se perdeu em suas próprias conversas. Todos. Atenção! Quando Se-han, Sai-jin, estava prestes a se cansar de ouvir essas crianças, Zhou Ji-yuki apareceu com um bom momento e anunciou o início do exame propriamente dito. Todos os participantes se levantaram e lhe prestaram muita atenção. Siga nos grupos de 50 como designado antes. Vamos para o terceiro andar para o seu primeiro teste. Falando até aqui, Zhou Ji-yuki levou os grupos adiante, enquanto 3 instrutores que aparentemente haviam aparecido do nada começaram a segui-los silenciosamente. A avaliação do primeiro dia foi medição. O objetivo era medir as habilidades atuais daqueles que haviam passado na preliminar e estabelecer um ranking dos participantes. O que seria importante daqui para frente? Serviria de base para decidir qual cadete deveria passar e quem seria desclassificado. Embora ter um alto talento não significasse que alguém seria ótimo nas situações reais de combate, ainda assim, a atitude de todos os cadetes em relação a essa medição era muito séria, pois era definitivamente melhor começar em algum lugar perto do topo do que na base. Hoje será diferente das preliminares em que foram mensuradas suas capacidades físicas, talentos com mana, etc. etc. Hoje, sua capacidade real de combate será colocada à prova, disse Zhou Ji-yuki. Ao ouvir Zhou Ji-yuki falar, Sai-jin caiu em um pequeno dilema. Como ele estava na forma humana, ele era muito mais fraco em comparação com a aparência licantropo. Mas ainda assim,
Sua força física bruta facilmente igualaria um cavaleiro de nível médio superior. Foi esse enorme nível de poder que foi a causa de seu dilema. Mesmo que ele estivesse tentando se tornar um cavaleiro do Éden. O que Éden buscava de um cadete não era o conjunto atual de habilidades, mas o potencial de crescimento e talento. No entanto, ser um nível intermediário superior desde o início não era um pouco demais. Claro. Seus critérios de avaliação para a capacidade de um candidato eram mais altos do que a maioria das outras ordens de cavaleiros. Mas ainda assim. E esse é o monstro que você enfrentará hoje. Enquanto pensava, o exame começou. Um mago na varanda do terceiro andar, encarregado de dar uma assistência ao procedimento do exame, convocou um monstro. Um monstro que estava no limite entre uma dificuldade normal e ligeiramente difícil dentro do nível baixo. Um gnoll pesado foi convocado para a arena de testes. Os cadetes todos ficaram tensos. Mas para Saidin, todo o entusiasmo deixou. Em vez disso, uma risada oca chegou a sair de seus lábios. Depois que ele percebeu mais uma vez o fato de que estava no meio de um parquinho infantil. Quem gostaria de ir primeiro? Zhou Jiuque escaneou os cadetes, sorrindo. E havia uma garota que reagia energicamente ao seu chamado. Lei-me faça isso. Cabelos vividamente tingidos em castanho laranja vibrante. Linhas de olhos afiadas e um nariz que poderia cortar uma pessoa. Uma expressão endurecida como se estivesse insatisfeita com algo, mas ela era uma garota cuja beleza poderia fazer dessas características um charmoso plus. Em vez disso, nome? Perguntou Zhou Jiuque. É o cadete Yujin. Oh! Saidin pôde ver que essa garota deve ter sido uma perspectiva de futuro bastante famosa. A julgar pela maneira como Zhou Jiuque estava reagindo em relação a ela. Tudo bem. Então vá em frente. Enquanto seus longos cabelos dançavam a cada passo dado, Yujin caminhava entusiasticamente em direção ao palco preparado. Não precisa esperar o sinal. Basta começar assim que estiver pronta. Zhou Jiuque. Ela estava diante do gnoll rosnando e cuidadosamente examinou seus arredores e o próprio monstro. E depois de talvez 3 minutos, ela finalmente desembainhava sua espada. Curiosamente. Porém, sua arma bem trabalhada era um item com o qual Saidin estava intimamente familiarizado. Não é uma das espadas de treino que fiz. A espada Saidin feita para usar durante o treinamento. De 10 cavaleiros que ele havia pedido para vir e brigar com ele, 8 mostraram muito interesse na arma. Então ele disse a eles para levá-la para casa. Havia esse rumor que ele ouviu de que as espadas estavam sendo vendidas nos mercados de segunda mão. Deve ter sido uma história verídica. Imediatamente. Yujin soltou um pequeno grito e correu em direção ao gnoll. Sua esgrima foi extraordinária o suficiente para fazer Saidin soltar um leve suspiro de exclamação. Sua espada parecia mirar no pescoço do gnoll. Mas então, deu uma guinada repentina e girou em direção ao peito do monstro. Seu estilo de empunhar a espada, onde ela às vezes trocava o controle da arma e apontava para o tornozelo do gnoll, era completamente não convencional. Para dizer o mínimo. De fato, estava tão longe de ser prescrito nos livros didáticos quanto se poderia imaginar. Mas talvez por isso, seu estilo de espadachim fosse muito mais valioso do que o normal. Uma pequena gota de suor desceu até o queixo de Yujin e caiu.
E ao mesmo tempo, Gnoll, com um buraco no peito, parou de respirar depois de soltar um grito estranho. Bom. Muito bom. Zhou Jiuque bateu palmas e falou em admiração depois de se encantar com suas habilidades. Foi louvável. Tudo bem. Então, a partir de agora, não há mais voluntários e a pessoa com o nome que eu chamo vai subir para a arena. Sua admiração durou pouco tempo. Zhou Jiuque retomou seu dever como inspetor e começou a chamar nomes diferentes. E depois que cerca de 20 pessoas tiveram suas habilidades de combate medidas. Em seguida, Jin Serran. Finalmente. Chegou a vez de Jin Serran Qin Sai Jin. Talvez tenha sido devido à sua aparência exterior já chamativa. Todos os olhares presentes se concentraram nele no momento em que o nome saiu da boca de Zhou Jiuque. Enquanto tensos um pouco com a possibilidade de Zhou Jiuque desconfiar dele, Jin Serran Qin Sai Jin caminhou até a arena. Logo de cara, o Gnoll pesado mostrou uma reação particular. Tudo porque seu cheiro agradável foi misturado com aquele odor desagradável. O monstro pisou no chão com os 2 pés e deu sinais de que estava avançando. Enquanto isso, Sai Jin estava deliberando vagarosamente sobre o que fazer a seguir. Como ele deveria ganhar isso, agir como se estivesse travando uma batalha desesperada e então retirar o trunfo escondido? Ou como Liu Jin antes dele? Dominar a criatura desde o início. Bem, ele não poderia ficar indeciso por muito tempo de qualquer maneira. O frenético Gnoll já havia corrido para a frente e estava prestes a chegar à sua frente. Com um par de olhos profundamente interessados. E Jin olhou para o sem-teto que havia caminhado até a arena. Jin Serran. Ele tem um bom físico. Embora a longa barba conectada às suas costeletas parecesse um tanto fora de moda. Os músculos que podiam ser espiados das lacunas de seu traje de treinamento pareciam melhores do que excelentes. E Jin não queria admitir isso. Mas com toda a honestidade, até mesmo os cavaleiros lutariam para obter tal corpo. Um corpo que não era pesado o suficiente para restringir os movimentos. Mas também não era leve o suficiente ou perfeitamente equilibrado. O chamado corpo de ferro. Seu traço está relacionado ao seu físico. A menos que fosse um traço. Seria muito difícil explicar como um sem-teto poderia possuir tal corpo além disso. Vendo que ele também estava de mãos vazias. Só tinha que ser um traço no trabalho aqui. Era assim que Jin havia imaginado. Mas ainda assim, como mulher, ela achava difícil arrancar os olhos daquela parte de trás larga e resistente de Jin Serran. Oi. Qual é o problema com esse Gnoll? Enquanto ela olhava para o desenrolar da situação com interesse. Embora não se importasse muito com o caráter da pessoa em questão. Seu amigo de infância Goyunjon de repente começou a levantar um alvoroço. Isso fez Jin desviar sua atenção também. E ela viu o Gnoll rosnando com raiva e ameaçando. Seus olhos ensanguentados, o que era bem diferente de antes. Como se também não gostasse intensamente daquele sem-teto ou algo assim. Isso está ficando interessante. Né? Eu me pergunto como ele vai reagir. Com as palavras de Goyunjon. E Jin mudou seu foco de volta para Jin Serran. Ele está em pânico. Ela podia dizer apenas por ver as costas dele hesitar cada vez mais ligeiramente. Olha. Dá para ver com bastante facilidade. Ele não tem ideia de como reagir quando o monstro está correndo para ele. E sabe por quê?
Por que os traços não ensinam coisas assim? Ela clicou a língua e comentou o que estava acontecendo na arena. Já disse isso antes. Confiar apenas nos seus traços vai acabar te arruinando. Por isso, quase ao mesmo tempo, com um grito alto, uma poderosa explosão ressoou na arena. E depois, uma cena além do escopo de sua capacidade de compreensão se desenrolou diante de seus olhos. Não foi nada além de um único soco. Mas o corpo do Gnoll voou para longe como a lata mais vazia da história da humanidade. Em pouco tempo, o Gnoll estava profundamente encravado na parede do lado oposto, deixando para trás apenas seu contorno. E do caminho que voava, o vapor quente lentamente se ergueu. Um único soco. Um soco. Causou essa cena absolutamente avassaladora. A única coisa que enchia o espaço era um silêncio ensurdecedor. Q1. Isso é uma característica. Tudo bem. Parece um traço legal também. Até Yujin ficou estupefata com o que aconteceu. Mas recuperou sua inteligência rapidamente depois de sentir o olhar de Go-Eun-jong sobre ela. Ela acenou com a cabeça como se tudo estivesse dentro de suas expectativas. Eu pensei que você estava nos ensinando sobre pânico e tudo mais agora. Sobre o que você está falando? É verdade que ele estava em pânico. É só isso. O traço dele é poderoso o suficiente para superá-lo. Só isso. Pena que para ela, uma gota de suor frio descendo pela testa era incomparavelmente mais honesta do que suas palavras. E agora? Após o fim da medição de proezas de combate, a hora era pausa para o almoço. Para encher as barrigas vazias e esperar a próxima parte do exame. Como esperado, Jin Serran estava comendo sozinho enquanto estava sentado longe dos outros cadetes. Mas ao contrário de antes, ele não ficou triste com isso. Quando ele pensou sobre isso, ele não tinha motivos para se sentir deprimido porque os outros o evitavam. Melhor ainda, nenhum aborrecimento menor o incomodaria assim. Definitivamente não era uma justificativa inventada. Era. Nunca. Senhor Jin Serran. De repente, ouviu uma voz suave e bonita vindo de suas costas. Pego de surpresa um pouco, ele se virou para olhar e encontrou uma garota e um garoto olhando para ele. Foram os que ele memorizou como o casal bonito. E seus nomes eram Yujin e Go-Eun-jong. Tudo bem se nos sentarmos aqui. Como não era crime fazê-lo? Jin Serran Kim-sai-jin acenou levemente com a cabeça. Aliás, seu traço parece realmente ótimo. Que incrível! Assim que ela se sentou, Yujin começou a falar com ele. A maneira como ela falava era aberta e revigorante. Como se ela fosse um homem entre homens ou algo assim. Não é legal perguntar sobre o traço de outra pessoa. Sabe? E Go-Eun-jong a parou com uma voz amigável e gentil enquanto se sentava ao lado dela. Era tipo. O papel de um menino e uma menina tinha se invertido um pouco. Eu já sei disso. Mas, como estou dizendo, se ele nos der apenas uma pequena dica, então o resto de nós cadetes ficaríamos gratos. Interrompendo suas palavras temporariamente, Yujin enfiou um quarto de arroz em cima de sua bandeja de comida em sua boca. Que homem verdadeiramente viril ela era. Gulp. Então. E aí? Certamente.
Haverá designações de equipe em breve. Então se você me falar, vamos ajudá-lo. Jin Se-han Kim Sai-jin silenciosamente estudou a garota confiante antes de abrir lentamente a boca. O que você quer saber? Ah! Que refrescante! Assim como sua barba. A questão é que não é nada demais. Realmente. Aquele soco que explodiu o Gnou antes, se isso é uma coisa de uso único. Ou você pode usá-lo sem parar. Depois de descobrir que Yu-jin estava desejando que fosse um ataque de uso único. É o primeiro. Sai-jin respondeu assim. Já que não importava nem se ele respondia de forma diferente. Ah! Que alívio! Não. Não foi isso que eu quis dizer. Então era aqui que todos vocês estavam. Do nada. Mais uma pessoa se aproximou da mesa. Desta vez. Era um jovem devastadoramente bonito e gracioso. Com seus cabelos negros levemente dançando no ar. E que você quer aqui? Como se o relacionamento deles não fosse bom. E Yu-jin disparou bruscamente contra esse cara. Somos todos cadetes aqui. Né? Assim. Podemos compartilhar uma refeição juntos. No entanto, o homem cujo nome era Kim Myung-han soltou um sorriso e sentou-se no assento vazio. Bem. Então. Você é o Mr. Jin Se-han. Sim. Meu nome é Kim Myung-han. Eu vi seu traço em ação há pouco. Nossa. Foi outra coisa. Até eu fiquei realmente surpreso com isso. Ele falou em um tom um tanto educado. Embora houvesse traços de ciúme e cautela escondidos em suas palavras. Para Sai-jin. Não era muito mais do que esse garoto agindo bastante fofo. É assim. De fato. E é por isso. Se não é muito problema. Se aquele soco é de uso único ou não. Até esse cara estava perguntando exatamente a mesma coisa que Yu-jin. Depois de dar uma resposta tímida, Sai-jin soltou um longo suspiro. Ele percebeu mais uma vez que essas crianças ainda nem eram propriamente cavaleiros. Eles ainda eram um bando de pintinhos. Eles nem conseguiriam abrir a boca se encontrassem o verdadeiro eu na sociedade. Pensou Sai-jin. Ele achou um pouco difícil se acostumar a falar com esses pintinhos. Depois de ter feito companhia a figurões como Kim Yu-rin, Jou Ji-yuki, Kim Yu-son, Yi Yi-rin, Yu Sai-young, etc. etc. Mas vê-los brigar por seus rankings assim também é adorável. Oi. Por que eu preciso olhar para sua caneca feia enquanto eu como? Mas isso não é um problema. Não. Tendo uma expressão desconfortável enquanto olhava para Kim Myung-han na frente dela e Yu-jin. Recebeu seus olhares hostis com muita graciosidade e lazer de Kim Myung-han. Você não deve brigar durante uma refeição. Sabe? E Go-yeon-jong, que estava ocupado tentando parar os dois. Foi meio interessante olhar para esses três. Como eles disseram uma vez. Entre todas as brigas por aí, a mais divertida de se observar era sobre comida. Afinal,